Alô, alô, galera do Inter, aquele abraço, contagem regressiva para o Colorado anunciar de forma oficial o chileno Carlos Palacios como seu novo contratado, como seu novo jogador. O Palacios sai do Chile na quinta-feira à noite de Santiago, chega ao Brasil, a Porto Alegre, na madrugada amanhã de sexta-feira. Na sexta-feira mesmo faz os exames médicos de praxe, dando tudo certo nos exames médicos. O garoto vai ser apresentado oficialmente como jogador do Inter já mesmo na próxima sexta-feira. Bom, aí, para entrar em campo é um outro processo por causa da documentação, uma transação internacional. Lembrando, o Inter vai pagar à União Espanhola do Chile 3 milhões de dólares. Pelo câmbio atual, aproximadamente 17 milhões de reais. E a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vamos debater qual é a verdadeira função de Carlos Palacios em campo. Ele é um jogador de lado? Ele é um ponta? Ou é um armador que joga mais centralizado? Roda, a vinheta. Carlos Palacios, o chileno, novo jogador do Inter, dando assistência aqui numa partida do União Espanhola. Lá do Chile fez a despedida contra o Independiente Del Valle. O União Espanhola jogou nesta terça-feira à noite contra o Del Valle fora de casa, foi goleado por 6-2, os dois gols marcados pelo União Espanhola tiveram a participação do novo jogador do Inter, novo contratado aí, o Carlos Palacios. Aí vem a interrogação, Palacios é jogador de ponta ou é jogador de meio, joga mais centralizado? Vocês vão lembrar que eu fiz um vídeo semana passada, quando houve o acerto do Inter com a União Espanhola, que era só uma questão de tempo realmente do próprio União Espanhola determinar e informar que estava perdendo seu jogador para o Inter, tanto é que logo após a partida derrota do União Espanhola para o Independiente Del Valle nesta terça-feira, o próprio Palacios colocou nas suas redes sociais uma despedida, né? Dizendo ao torcedor que estava saindo tudo mais, etc, que havia terminado um ciclo, né? Seu ciclo lá no União Espanhola. E vocês vão lembrar que no vídeo que eu fiz semana passada, eu já colocava uma interrogação, até cheguei a fazer uma comparação, atenção pessoal, comparação de função em campo, de posição em campo, não de qualidade técnica. Longe disso. Até disse que o Inter estava, segundo o próprio Inter, contratando um jogador de lado, um ponta, certo? Para jogar de uma forma mais aguda pelas laterais. Primeiro se falou um ponta direita. Aí eu comecei a analisar e ver alguns jogos do Del Valle, não, lá do União Espanhola, e ele joga muito mais pela esquerda, mas isso não importa agora. Então, o que eu trouxe na semana passada, naquele outro vídeo que eu fiz aqui sobre o garoto aí, sobre o Palacios? Eu disse que, pessoal, sempre analisando a questão de posição não técnica, que para mim ele era muito mais D'Alessandro do que Neymar. Neymar é um cara assim, esse sim joga mais pelo lado do campo, lá no PSG é mais pela esquerda. D'Alessandro, por exemplo, fez o seu nome aqui no Internacional, saiu do Inter em dezembro passado, foi para o Nacional de Montevidéu, um jogador, um pensador. Eu vejo muito mais isso no garoto aqui no Palacios do que um jogador de flanco, um jogador que chega ali de fundo. Eu vejo ele muito mais chegando para o meio, organizando as jogadas pelo meio, tanto é que aqui, ó, jogando um pouquinho mais pelo meio das jogadas, né, aliás, pelo lado direito do campo aqui, isso no começo da carreira, o ano passado ainda, 2020, ó, mais pela direita, mas geralmente ele pega a bola e vem para o meio, olha só, pessoal. Ele é um jogador. Ele não é condutor de bola, ele é construtor de jogada. Ele é um articulador. Eu considero ele muito mais articulador do que um jogador de ponta. Então, se o Inter pensa ou pensou em trazer o que está trazendo o Palacios para ser um jogador de ponta, seja lá na direita ou na ponta esquerda, está trazendo um jogador errado. Ele é muito mais jogador de meio. Tanto é que quando ele está na ponta, foi assim contra o Del Valle nos 2 jogos, certo? Nos 2 jogos com o Del Valle em casa e também fora de casa, ele sempre pegava a bola, ele na ponta esquerda, pegando a bola, vindo para o meio, puxando para o meio para armar as jogadas, para driblar e armar as jogadas. Então, repito, na minha concepção, eu jogaria com o Palacios no meio. Eu sacaria Praxedes, colocaria o Palacios no lugar do Praxedes. Porque não pode mexer no Patrick, né, pessoal? Quanto o Ipiranga, por exemplo, eu sei que é um período de teste, ele está fazendo o Miguel Ángel Ramírez, mas ele deixou no banco de reservas, por exemplo, o Patrick e colocou o Peglo. Vamos combinar. Tá, eu sei que é uma questão de opinião, mas acho que vocês concordam comigo nessa opinião. Vamos combinar que o Patrick é muito mais jogador que o Peglo.
E o Patrick, no Inter, é muito mais ponteiro que o Peglo. Certo? Então, eu permaneci, olha só, sempre a jogada dele de armação. Ele é um condutor e armador de jogadas. Ele não é jogador de flanco. Olha, de novo aqui, armando jogada e batendo, armando jogada e batendo. Ele é jogador de armação e de meio. Ele puxa do centro para o meio, são poucas as jogadas que ele faz pela linha. Fez algumas jogadas, mas a maioria delas, puxando para o meio e dando o passe, certo? Então eu jogaria, por exemplo, não tem outro, Caio Vidal na direita, o Palácio centralizado, Patrick na esquerda e Guerreiro. Para mim o Guerreiro tem que ser titular do Inter. Ah, mas e o Yuri Alberto, Paulinho? Bom, então que o Miguel Ángel Ramírez invente o lugar para o Yuri Alberto, botar ele mais aberto pela direita, por exemplo. Ok. Pela esquerda não, pela esquerda é o Patrick. Provou, o Patrick foi muito bem no Brasileiro 2020, do ano passado. Foi um crime a seleção do Campeonato Brasileiro não ter o Patrick. Foi lamentável isso, não colocarem o Patrick na seleção. Então, jamais vou tirar o Patrick. E repito, na minha concepção, o Inter pensou em contratar um jogador de lado. O garoto aqui, o Palácios, que faz 21 anos em 20 de julho, ele não é jogador de lado. Ele é jogador articulador, certo? Olha só. Ele até puxa aqui, mas ele joga muito mais centralizado. Obviamente que para bater pro gol tem que ficar mais centralizado, mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que realmente quando ele pega a bola mesmo no meio de campo, ele acaba, meio campo que eu digo, passando o meio campo, né? Ele pega a bola mesmo na ponta, ou na direita, ou na esquerda, e puxa a bola para o meio, para tentar fazer a jogada pelo meio. Então, repito, ele para mim é construtor, não é condutor de jogada, de bola, é um armador, e tanto é que ele só fez 8 gols até agora na carreira. 33 jogos no ano passado, 2020, pela União Espanhola, 8 gols marcados. Ele é muito mais, portanto, um articulador, um passador do que um finalizador. Ele até finaliza, é verdade, fez vários gols aí pela União Espanhola, mas, repito, então para mim, muito mais um armador do que um jogador de flanco, um jogador agudo. Se o Inter pensou em contratar um jogador de lado, ele errou na escolha. Mas é um bom jogador o garoto aí. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho para você impulsionar cada vez mais o meu canal e toca o sinal aí, toca o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho. Sexta-feira, portanto, garoto aqui, certo? Carlos Palácios sendo apresentado de forma oficial no Esporte Clube Internacional. Fui, tchau.